Olá, seja muito bem-vindo ao universo da biologia molecular. Eu sou Eduardo Castan e no vídeo de hoje nós vamos falar de uma aplicação que é muito pedida aqui no canal, que é a identificação humana, área forense, na área de paternidade por microsatélites. Então na aula de hoje você vai entender o que são os microsatélites e como esse marcador molecular é utilizado aí no mercado forense para identificação de criminosos e também utilizado no famoso teste de DNA, que é o teste de paternidade. Eu vou rodar a vinheta nesse momento. Enquanto roda a vinheta, você, por gentileza, se inscreva aí no canal. Isso é importante para o canal, para a gente conseguir atingir mais pessoas, disseminar informações de qualidade sobre biomol e temas relacionados, beleza? Outra coisa importante também é você deixar marcado aí o sininho para você receber notificação quando um novo vídeo for pro ar. Aí você não perde o conteúdo que eu estou postando aqui regularmente, beleza? Roda a vinheta, a gente se vê já já. Então vamos lá, eu quero começar a aula de hoje dando um contexto para você sobre PCR e eletroforese, coisa bem rápida. Porque no final das contas, a identificação humana, seja para a área forense ou para teste de paternidade, ela é realizada por meio de PCR seguida de eletroforese, só que com algumas modificações. Então deixa eu dar um contexto aqui para vocês rapidão, para que faça sentido aquilo que eu vou explicar daqui a pouco. Então eu falei para vocês que vai ser, todo o processo ele é baseado na técnica de PCR e depois eletroforese. Vamos olhar aqui para a eletroforese primeiro. A eletroforese, muito provavelmente, eu imagino que você já saiba o que é. Se você não sabe o que é tanto PCR como eletroforese, clica no link que eu estou deixando aqui em cima que você tem uma aula completa sobre essas duas técnicas aí para você entender exatamente como é que funciona, tá? Então a eletroforese, se você entende um pouco, você bater um olho aqui num gel como esse, num resultado como esse, você vai entender. Aqui nós temos o LEDR, né, o marcador de peso molecular. E aqui as bandas, que nada mais são do que o resultado da PCR, né? Aquele alvo, aquele fragmento alvo que foi amplificado de maneira exponencial. Então aqui na linha 1, amostra 1, nós temos esse fragmento que foi amplificado, na amostra 2 esse fragmento, na amostra aqui a 4 nós temos 2 fragmentos, a PCR gerou 2 fragmentos diferentes por alguma razão, não importa qual, e assim por diante, certo? Então nós estamos vendo um resultado de eletroforese aqui num gelzão de agarose convencional, do jeito que possivelmente você já conhece. No caso da identificação humana, antigamente o processo era feito assim também, exatamente como eu mostrei aqui para vocês. Só que já faz um bom tempo que não se utiliza mais um gel de agarose, uma eletroforese convencional, entre aspas, para fazer o processo de identificação humana. Se utiliza uma eletroforese, ainda assim, com os mesmos princípios da eletroforese convencional aqui no gel, só que ela acontece num aparato diferente. Ela acontece num equipamento específico, onde a migração dos fragmentos ocorre dentro de uma estrutura muito pequenininha, na espessura um pouco maior que um fio de cabelo. E é por isso que ela é chamada de eletroforese capilar. É isso que eu quero mostrar aqui para vocês nessa contextualização. Então, na eletroforese capilar, você vai ver que tudo que tem na eletroforese convencional, um gel de agarose, tem na eletroforese capilar também, só que de outra maneira. Então, pense em tudo que acontece na eletroforese convencional, acontece na eletroforese capilar. Nós temos, numa extremidade, um polo negativo, da onde a amostra irá partir, né? O produto da PCR irá partir para poder fazer sua migração. Nós temos um polo negativo, que aqui no gel seria aqui em cima, o polo negativo, lá na eletroforese convencional. Nós temos um polo positivo, que é o destino, onde em direção a esse lugar, a esse polo que o fragmento está migrando, que no caso de uma eletroforese convencional seria aqui, nós temos um polo positivo. Nós temos uma estrutura que causa resistência nesse processo de migração da amostra, e aqui no caso é a agarose ou a poliacrilamida, né? E lá na eletroforese capilar também vai ser algo semelhante, é algo muito parecido com a poliacrilamida, é um líquido viscoso, uma substância viscosa que vai causar resistência nesse processo de migração da amostra, proporcionando a separação dos fragmentos. Só que diferentemente do que acontece aqui, que é um gelzão macro, você consegue enxergar nessa estrutura tridimensional aqui não, ela acontece dentro de um capilar, é um fiozinho que fica enrolado dentro do equipamento, na espessura um pouco maior que um fio de cabelo, e ali dentro tem esse líquido viscoso que é onde a amostra vai migrar. Então nós temos ali a matriz, que causa uma matriz porosa, né, que causa resistência no processo de migração do fragmento. Nós temos a migração do fragmento, que vai acontecer do sentido do polo negativo para o polo positivo. Nós temos aqui no equipamento de eletroforese capilar um laser que vai excitar a fluorescência presente na amostra. Aqui no caso de uma eletroforese no gel de agarose, nós teríamos
possivelmente uma mesa transluminadora emitindo ali ou luz ultravioleta, que vai excitar a fluorescência do brometo de etídio, ou pode ser uma luz azul que vai excitar a fluorescência de um cybergreen, por exemplo, tá? Então aqui no caso nós temos um laser, um gel convencional seria a mesa transluminadora. E é justamente essa mesa que nos permite visualizar aqui a presença dos fragmentos, né, que estão impregnados com agente fluorescente, seja ele o brometo de etídio ou o cyber, por exemplo, tá? E aqui, no caso da eletroforese capilar, nós temos um detector de fluorescência, que vai nos permitir detectar a fluorescência da amostra, que foi, por sua vez, excitada pelo laser. Aqui a gente pode detectar visualmente, olhando para o gel ou para a foto do gel, ou às vezes tem uma câmera que capta essa imagem, que faz o tratamento da imagem e nos permite fazer análise das bandas. Aqui não, vai ter um detector de fluorescência que vai capturar a fluorescência da amostra. Na hora que ela passar por esse laser, aqui no processo de migração ela vai passar por esse laser, a fluorescência vai ser excitada e esse detector vai detectar isso e transformar isso numa informação digital, que é o que eu vou mostrar aqui. Ó. Nós temos aqui uma amostra, imagine a amostra, ela saiu do polo negativo, migrou, está migrando em direção ao um polo positivo, ela de alguma maneira está associada a um agente fluorescente, o agente fluorescente está associado a essa amostra aqui, ela vai migrar conforme ela vai migrando, exatamente como acontece aqui no gel de agarose. A hora que ela passa, só que aqui quando ela passa no laser, o laser vai excitar a fluorescência que está associada à amostra, essa fluorescência vai ser detectada por um detector que está associado a um software de análise, um algoritmo de análise que vai traduzir essa intensidade de fluorescência aqui em um gráfico, que a gente vai ver lá na frente como é que funciona o gráfico, é chamado de eletroferograma. A gente vai ver o gráfico que representa a bandinha, que seria equivalente à banda aqui no gel. Que é isso daqui, ó. Aqui no gel, aquele mesmo gel, né? Se a gente estivesse olhando essa amostra que estava lá na linha 1, né? Esse fragmento aqui, ele no gel convencional, ele migrou do polo negativo positivo e a gente conseguiu visualizá-lo depois que a eletroforese aconteceu. A gente colocou lá na mesa transluminadora, né? Conseguiu visualizar aqui a presença desse fragmento que está impregnado com cyber, com brometo de etídio, por exemplo. Na eletroforese capilar, no entanto, esse fragmento migrou, a hora que ele foi interceptado, né? Ele foi interrogado pelo laser, a fluorescência dessa amostra foi excitada pelo laser. Nós temos aqui, no entanto, a produção de um pico. Não, nós temos intensidade de fluorescência aqui. A hora que a amostra passou pelo laser e pelo detector, ele detectou aquele pico, aquele aumento de intensidade de fluorescência por um determinado tempo, enquanto o fragmento migrava. Ele continuou migrando, ele sai do capilar depois, mas quando ele passou ali, teve o pico de detecção, o pico de fluorescência foi detectado. O mesmo raciocínio serve aqui, por exemplo, se numa mesma amostra nós temos dois fragmentos diferentes, né? Esse fragmento seria equivalente ao primeiro, gerando um pico, e um outro fragmento de maior peso molecular vai demorar mais tempo para migrar, ele vai demorar mais tempo para chegar no laser e no detector, e ele vai ter um pico posterior, que vai levar mais tempo para ser detectado, né, lá na eletroforese. Aqui dois picos. O primeiro pico em relação ao fragmento menor, o segundo pico em relação ao fragmento de maior peso molecular. E claro que mesmo aqui numa eletroforese capilar também tem a corrida de um marcador de peso molecular, que eu não estou mostrando aqui para não poluir muito o slide, mas saiba que tem um peso de marcador molecular com fragmentos de tamanho conhecido também migrando aqui ao longo desse processo e vai ser detectado também, servir como padrão, como referência nas análises. Então guarda essa informação, isso aqui foi a contextualização do negócio todo. Agora eu vou falar um pouco sobre marcador molecular, sobre microsatélite, para você entender o processo daqui a pouco. Então vamos começar falando de marcador molecular, porque o microsatélite, ele é um tipo de marcador molecular que é um dos marcadores moleculares utilizados no processo de identificação humana. Tá? Então vamos lá, marcador molecular. O que é um marcador molecular? São regiões genômicas, então ali regiões, locus ou loci, específicos dentro do genoma, que são polimórficos, ou seja, são regiões que variam de indivíduo para indivíduo. Eu tenho as minhas regiões, nós compartilhamos boa parte do nosso genoma, 99,5% do nosso genoma é compartilhado, é a mesmíssima sequência. O que você tem no seu genoma, eu tenho no meu genoma, organismos da mesma espécie, geralmente eles têm a sequência genômica muito parecida. Nós não somos diferentes, a gente compartilha boa parte da sequência do genoma, no entanto, existem algumas regiões que variam. Eu tenho algumas regiões que são exclusivas do Eduardo, você tem algumas regiões que são exclusivas suas, são porções que discriminam, que diferenciam um indivíduo do outro. Só que alguma dessas regiões polimórficas,
elas podem ser associadas a alguma coisa. Existem regiões polimórficas, uma pequena variação ali dentro do genoma que pode estar associada a uma característica de interesse, pode ser de interesse comercial, como por exemplo, sei lá, maior produtividade em vacas leiteiras, maior produtividade em qualquer organismo de produção animal ali. No nosso caso pode ser um polimorfismo associado à probabilidade de desenvolver doenças, ou seja, são regiões genômicas que, por serem polimórficas, elas podem estar associadas a características de interesse. Ou seja, são polimorfismos que marcam a molécula de alguma maneira e por isso nos traz algum tipo de informação. Você vai ver que algo muito semelhante ao que eu acabei de falar é utilizado no processo de identificação humana. Aqui eu estou mostrando uma tabela que é alguns exemplos de marcadores moleculares utilizados em diferentes aplicações, mas existe um deles, que é o que a gente vai focar hoje, que são chamados de VNTR, o Variable Number Tandem Repeat. Então, os VNTRs, ou número variável de repetições em tandem, é um local lá no genoma onde uma pequena sequência de nucleotídeos se repete seguidas vezes. A gente vai ver, eu vou explicar isso em detalhes daqui a pouco, mas a repetição em tandem é aquela repetição que acontece uma seguida da outra. Por exemplo, a TCG tem uma sequência de ATCG, logo em seguida tem outra sequência de ATCG que tem outra sequência de ATCG. Então fica ATCG, 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 ATCG. Então isso significa repetição em tandem, uma seguida da outra, só que em um local específico no genoma. E é uma pequena sequência de nucleotídeos que se repete várias vezes. Entre os VNTRs existe um tipo específico que é um microsatélite, que ele é muito útil no processo de identificação humana. Microsatélite é isso que eu falei, só que ele tem uma quantidade menor de fragmentos que se repetem. Os microsatélites são, portanto, fragmentos de 1 a 6, às vezes algumas vezes mais, tá? Mas geralmente de 1 a 6 nucleotídeos que se repetem de 5 a 50 vezes. Aqui no caso, no meu exemplo, é um fragmento de 4 nucleotídeos, ATCA, que se repete 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 vezes. Então, o ATCA se repete 7 vezes. E esse tipo de marcador molecular, ele é muito interessante porque, todas as pessoas, que eu estava falando lá atrás, todas as pessoas, todos os seres humanos, eles têm basicamente os mesmos microsatélites. Eles têm essas mesmas repetições aqui que eu mostrei para vocês, o ATCA, por exemplo. Consequentemente, as extremidades desses fragmentos dos microsatélites também são comuns às pessoas. Se todo mundo tem, as extremidades desse fragmento também, ela é comum a todas as pessoas. Só que o que é o grande lance, o grande potencial do microsatélite na identificação humana é que, apesar de que todo mundo ter essa sequência, o que varia de um indivíduo para outro, entre nós, por exemplo, eu e você, o que diferencia é a quantidade de vezes que esse bloquinho aqui se repete. Então, no entanto, o número de repetições ele é muito variável entre indivíduos. Possivelmente, para um determinado microsatélite, eu tenho uma repetição, você tem outra repetição, uma pessoa tem outra repetição e assim por diante. Varia o número de repetição, varia de pessoa para pessoa. E veja como isso aqui ele pode ser de grande utilidade no processo de identificação humana. Imagine que você tem um indivíduo, esse indivíduo X, a gente não conhece, ele tem naquele microsatélite, num microsatélite específico, não importa qual agora, existem vários espalhados pelo genoma, tá? Olhando para um específico, a gente está vendo aqui. A repetição em tandem acontece 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 vezes. O indivíduo 2, ele vai ter ali menos repetições, vai ter 1, 2, 3, 4, 5 repetições. O indivíduo 3, um pouco menos, 1, 2, 3, 4 repetições. E aí, vocês vão começar a entender por que eu falei lá atrás, ou daquele contexto lá atrás, porque dá para fazer a PCR dessa região aí, dá para fazer facilmente uma PCR dessa região. Eu falei que as extremidades, ela é comum a todos os indivíduos, independente da quantidade de repetição que tem aqui, basta, portanto, desenhar primers que estão justamente nas regiões adjacentes, nas extremidades do microsatélite, e por PCR você consegue amplificar esse fragmento que está aqui no meio. E se a gente fizesse a PCR desse microsatélite específico nesses 3 indivíduos, nós geraríamos fragmentos, produtos de PCR de tamanhos diferentes, de peso molecular diferente para cada um desses indivíduos. Esse fragmento aqui, esse indivíduo que tem 7 repetições, ele vai produzir um produto de PCR de maior peso molecular, que consequentemente vai migrar menos num gel de agarose ou numa eletroforese capilar. Esse outro indivíduo aqui é o oposto, ele tem menos repetições, então vai gerar fragmentos menores que vão migrar mais rapidamente na eletroforese convencional ou lá na eletroforese capilar. E é isso que nós veríamos numa eletroforese convencional,
né? O indivíduo 1, que gerou, tem maior quantidade de repetição, maior peso molecular, aqui os primers vão amplificar e gerar um fragmento maior, ele vai migrar menos aqui, ele vai demorar mais para migrar ao longo da eletroforese. O indivíduo 3, ao contrário, vai migrar mais rapidamente porque o fragmento dele é menor, tem menos repetições, e o indivíduo 2 é intermediário. Certo? Sem muito segredo aqui. Só que isso aqui eu mostrei esse exemplo aqui na eletroforese convencional. Lá na eletroforese capilar, a ideia é a mesma, só que na eletroforese capilar você não tem um brometo de etídio ou um cyberglue intercalando aqui na amostra para ela emitir fluorescência e gerar bandas, né, como acontece aqui. Na eletroforese capilar a estratégia é outra. Um dos primers utilizados aqui na PCR, vamos pegar esse aqui como exemplo, ele está associado a um agente fluorescente. Esse primer, que é complementar a uma das extremidades do fragmento alfa, aqui do que a gente vai amplificar, ele está associado a um agente fluorescente. Consequentemente, todo produto de PCR gerado a partir daquele primer vai ter um fluoróforo associado à sua extremidade. Agora a gente pode pegar o produto dessa PCR aqui, que utilizou esse primer modificado com agente fluorescente aqui, correr numa eletroforese capilar, do jeito que eu mostrei para vocês, e aí sim, aquele laser que eu falei para vocês lá da eletroforese capilar vai conseguir excitar a fluorescência do primer associado às extremidades do fragmento e, consequentemente, detectar sua presença ali. Só que a diferença é que esses fragmentos eles irão migrar com velocidades diferentes dentro lá do capilar, que é o que eu estou mostrando aqui, ó. Aqui nós temos os 3 indivíduos. Imagine que se eles estivessem misturados, não acontece eles misturados aqui, mas vamos de uma maneira didática, imagine que eles estão todos aqui misturados num polo negativo, eles vão começar a migrar ao longo da eletroforese, o indivíduo 3 ele vai migrar mais rapidamente que o 2, que vai migrar mais rapidamente que o indivíduo 1. E aí o indivíduo 3 vai excitar a fluorescência aqui primeiro, vai ser detectado primeiro, depois o indivíduo 2, depois o 3. E não se esqueça que, além de a gente separar os indivíduos aqui pelo fragmento de peso molecular, tamanho diferente, nós temos também o marcador de peso molecular servindo como referência, assim como seria um ladder lá na eletroforese convencional. E aqui nós veríamos isso, né? Esses 3 picos de fluorescência que foram detectados lá. O pico que passou primeiro, de menor peso molecular, do indivíduo 3, o segundo pico gerado do indivíduo 2 e o último pico gerado, detectado lá, do indivíduo 1, beleza? Agora, como a gente utiliza isso na vida real, no processo de identificação humana na área forense? Então, imagine que aconteceu o crime, nós temos, a polícia tem a amostra de DNA da vítima, a polícia tem a amostra de DNA deixada na cena do crime, possivelmente do criminoso, e nós temos suspeitos. E qual seria o processo agora? Aí o processo é fácil, simplesmente comparar a amostra de DNA que foi deixada na cena do crime, que a gente sabe que não é da vítima, com os possíveis suspeitos. Então seria algo semelhante a isso daqui. Nós temos a amostra que foi deixada lá na cena do crime, nós temos o suspeito 1, nós temos o suspeito 2, nós temos o suspeito 3, nós temos a vítima, que não vai bater, não vai ter nada a ver com isso daqui, né? Vai ser diferente. Nós temos a vítima para descartar que aquele fragmento de DNA ali, aquela amostra não era da vítima também. Teoricamente, agora é só comparar. Qual suspeito tem um perfil de fragmento semelhante ao da amostra deixada no crime? O suspeito 1, 2 ou 3. Aqui no caso 3. A amostra do suspeito 3 ela é compatível, tem o mesmo peso molecular, a mesma quantidade de repetições aqui desse microsatélite em relação à amostra que foi encontrada na cena do crime. Então o processo de identificação aqui ele fica mais visual, simplificado de acontecer dessa maneira. Só que, obviamente, na vida real você não utiliza apenas um microsatélite, né? Não utiliza apenas um locus, vai utilizar diferentes loci, porque há uma certa probabilidade de outras pessoas na sociedade, no planeta, para um determinado microsatélite ter a mesma quantidade de repetição que eu. Então é necessário utilizar vários microsatélites, todos ao mesmo tempo, né? No caso aqui são utilizados 3, se eu não me engano, até hoje, oficialmente aqui no Brasil são utilizados 13 loci diferentes, ou 13 microsatélites diferentes, que a combinação daqueles 13 é muito, muito, muito improvável que duas pessoas aí no mundo tenham exatamente aquelas mesmas 13 combinações de microsatélites ali. Então é muito, muito improvável que isso aconteça. Por isso é um processo extremamente eficiente, né, de identificação de pessoas. Então isso é feito, aqui no Brasil é realizado pela Polícia Federal,
realizado pela Polícia Civil. Existe um banco de dados de alguns criminosos. Alguns criminosos, dependendo do crime que eles cometeram, eles têm o seu material genético extraído e o seu perfil gerado. O seu perfil de microsatélites é gerado. Essa informação fica armazenada no banco de dados. Agora faz pouco tempo, uma lei foi aprovada e acho que detentos, se não me engano, alguns detentos estão sendo perfilados, eles estão sendo analisados e identificados também. Essa informação fica toda armazenada num banco de dados específico lá. O raciocínio que a gente utilizou aqui, ele é muito semelhante para o teste de paternidade, é muito semelhante. A diferença principal é que no caso nós temos alguns possíveis pais e a criança. Aí no caso é o perfil genético da criança que vai ser comparado aos possíveis pais. Talvez aqui a principal diferença é que a criança ela vai ter a combinação, né, dos microsatélites, portanto, os cromossomos homólogos que ela recebeu do pai e da mãe. Então, não tem um match, uma sincronia, uma semelhança de 100% ali do genoma da criança com o genoma do pai, porque a criança recebeu parte da informação, metade, né, veio da mãe, a outra metade veio do pai. Mas o racional é exatamente o mesmo, tá bom? O que mais? E só para vocês saberem também, esse tipo de teste aqui, ele pode ser realizado por meio de SNP. Não precisa ser necessariamente microsatélite, SNP é outro tipo de marcador molecular, só que o SNP, como ele tem menor variação, precisam ser utilizados vários SNPs, mais do que 13 aí no processo de identificação. E pode ser também realizado, esse processo não necessariamente precisa ser feito aqui por meio de PCR seguida de eletroforese, pode ser feito também por meio de sequenciamento de nova geração. Aí no caso utiliza SNP. Só que aqui no Brasil ainda, atualmente, na grandíssima maioria dos casos, é realizado por microsatélite, PCR seguida de eletroforese. Eu sou Eduardo do Universo da Biologia Molecular. Se você gostou desse conteúdo, não deixe de compartilhar com alguém, deixar um comentário aí para mim aí embaixo. Eu quero saber o que você achou. Espero que tenha esclarecido para você. A gente se vê na próxima aula. Tchau, tchau.